Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui novamente, animando a noite de vocês, hein? A semana passada nós falamos sobre, não só a semana passada, né, mas como todos os outros dias, falamos sobre diversos temas que o projeto vai abordar, não só que você vai utilizar no projeto, mas como você vai utilizar também para a sua vida, né? Então, o último vídeo foi técnicas de aprendizagem, lá com o professor Roberto Vitti. E hoje trouxe uma pessoa aqui bacaníssima demais, que é o Carlos Dariani. Carlos, seja muito bem-vindo ao projeto Cartão de Embarque. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui. Acho o projeto sensacional e pode contar conosco. É isso aí, pessoal. O Carlos é economista e ele vai falar hoje sobre a nossa saúde, né? Mas qual saúde? E aí, Carlos, como anda a nossa saúde financeira? Dá até um desgosto falar assim, né? Saúde financeira, de tão bagunçado que tá. Então, rapaz, sabe que esse tema é um tema que tem preocupação mundial, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Tenta desenvolver isso no mundo inteiro, porque no levantamento que foi feito, pelo menos 2/3 da população do mundo tem baixa ou quase nada educação financeira. O que é educação financeira, afinal das contas, né? Então, a educação financeira é a capacidade de uma pessoa tomar decisões financeiras apropriadas para suas finanças pessoais. Essa é a questão, né? Então, esse é um tema muito importante. O Brasil tem o Banco Central que trabalha com isso, tem um órgão que tenta estimular isso. Isso tem vários braços aqui no Brasil de preocupação com a saúde, com a educação financeira das pessoas, que reflete na saúde financeira delas, né? Então, a ONU também ela se envolve, né, nesse detalhe. Eu, por exemplo, pensava que isso era uma coisa muito regional, né? Tipo assim, o país tem que se responsabilizar. Então, a ONU tem uma cadeira, vamos chamar assim, né, de responsabilidade disso. Ela não tem uma secretaria para isso, mas dentro da Secretaria de Sustentabilidade, se eu não estou enganado, tem lá a educação financeira como um dos pilares básicos para ajudar na sustentabilidade. Porque a pessoa que tem educação financeira consegue ter um discernimento melhor de um consumo consciente, enfim, de outros fatores, e que ajuda a uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, gera mais sustentabilidade para os países, né? E é uma constatação muito grande. Você pega na África, por exemplo, aquele miolo da África lá, que não está falando da África do Sul, nem da África do Norte, que já é um pouco mais normalizado, mas no meio da África, a informação financeira é muito básica, ou quase não existe. E mesmo aqui na América Latina, né, você tem muitos países, o Brasil mesmo é um país que precisa avançar bastante na educação financeira, principalmente quando a gente está falando dos jovens, né? Este é um problema recorrente para eles, né? Vou te dar um exemplo aqui, que é comum, quando o jovem começa a trabalhar, ele vivia de mesada ou coisa que o valha, né? Tem lá um dinheirinho, de repente começa a trabalhar e começa a ter um ganho regular de dinheiro. E de repente a sensação é, fiquei rico, estou entrando aqui um dinheiro para mim, eu posso ajudar em casa ou não, depende de cada situação, mas mesmo assim ele tem uma fonte recorrente, constante de recursos para ele. E nessa hora ele começa a ter que tomar decisões financeiras que parecem pequenas, mas são muito importantes para ele naquele momento. Então, vou contar o meu caso, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, isso há muito tempo atrás, né? E quando eu comecei a trabalhar, começou a entrar dinheiro e eu
eu fiquei rico, né? De repente eu tinha uma mesadinha e de repente eu tinha uma fonte regular de dinheiro. E aí eu comecei a atender todos os meus desejos e saí comprando. Fiz compra naquela época, eu sou de Campinas, então tinha as lojas, tinha alguns cartões de crédito das lojas, né? Principalmente. Aí eu fui pegando, até que chegou um dia, a hora que chegou o meu salário, não tinha dinheiro. Eu pagava tudo e ficava sem nada. Aí eu fiquei desesperado, eu sentei e falei assim, que agora que eu vou fazer? Peguei uma tesoura, fui cortando cartão por cartão, joguei tudo fora, falei assim, não vou fazer mais isso. Vou começar a administrar as minhas contas, né? E aí você começa, a hora que você cai no buraco, lá você, puxa, e agora? Como é que eu faço? Né? Você tomou essa decisão Então, sozinho ou você teve um mentor ali, o seu pai te ajudou a identificar que a culpa daquilo foram a disponibilidade de cartões de crédito? então eu sentei com a minha mãe, né? Assim, mãe, quebrei, né? Ela riu, você está vendo? Agora você vai ter que aprender a gerir o seu dinheiro, né? A tomar conta do seu dinheiro. Então, primeira coisa, cuidado com as dívidas. Só faça a dívida daquilo que você possa pagar e você não pode esquecer que você tem que viver, né? Isso é verdade. E aí, dali para frente, eu aprendi na marra a administrar os recursos. Então, isso remete, vamos supor, à questão começa ali pelo consumo consciente, né? Então, o jovem começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, puxa, eu quero aquele tênis, eu quero aquela calça, eu quero fazer aquela viagem, ou eu sei lá, tem vários desejos aí, aquele celular, né? E começa a atender a todos esses desejos, mas ele também precisa sair com os amigos, ele precisa ajudar em casa, conforme o caso, ele precisa... tem outros gastos aí que ele tem que prover, né? Então, ele tem que aprender logo de início a separar os dinheiros. Olha, esse dinheiro aqui é comigo que eu vou gastar, eu vou passear com meus amigos, eu vou ajudar em casa, eu vou fazer outras coisas, e uma parte dele eu vou deixar para comprar as coisas que eu quero, eu vou comprar aquelas que eu posso, no ritmo que eu posso, né? Então, eu não preciso comprar o tênis, o celular, a calça, a camisa, a camiseta, o boné, tudo de uma vez só. Eu posso comprar, uma vez eu compro um, pago, daí vou comprar outro, pago. Eu começo a administrar esses meus recursos de forma que eu sempre tenha recursos para poder viver, comprar o que eu quero e, preferencialmente, fazer algum tipo de poupança, né? Isso é importante. E aí começa a entrar por que da informação, da educação financeira, né? Como ela é relevante. Então, a hora que você começa a pensar pelo lado do consumo consciente, né? Eu preciso consumir esse tipo de coisa? Tudo bem, se eu preciso, eu vou me programar para isso. Será que precisa ser agora? Né? Não pode ser daqui a um tempo? Eu não posso guardar esse dinheiro e comprar à vista? Né? Como é que eu faço para poder ter tudo isso e, ao mesmo tempo, guardar um dinheiro? Então, você vê casos, por exemplo, onde o pessoal começa a fazer o primeiro trabalho, está no estágio, começa a ganhar um dinheiro, e fala, poxa, eu quero guardar um dinheiro, mas eu ganho pouco, tá? Não interessa. Guarde R$ 100, guarde R$ 50, no final de um ano, você vai ter lá um outro salário. Dá para fazer um monte de coisa, né? Mas tem que ser bastante disciplinado. Infelizmente, disciplina é necessário. E às vezes tem aquela ideia da disciplina, pô, o cara é disciplinado, o cara é mão de vaca, o cara é inflexível. Não, não é isso. Pode fazer tudo com cuidado, né? Separa o que vai usar para passear, separa o que vai usar para comprar
que precisa ou para ajudar em casa, e separa um dinheirinho, nem que seja no cofrinho lá de sobrou as moedinhas, colocou, sobrou um trocado, colocou. Tem que ter o hábito de poupar, né? O hábito de poupar vai fazer com que esse jovem aprenda a dar valor no dinheiro, acumule dinheiro e alcance coisas, né, que são importantes para ele, né? Então, é muito importante nesse momento o hábito de poupar, né? Você falou uma coisa agora, na verdade você me falou duas coisas agora que eu queria fazer a relação entre elas, né? Quando a gente menciona o consumo consciente e o planejamento financeiro, geralmente, até antes de relacionar os dois, né? Quando nós olhamos só para o planejamento financeiro, hoje a gente só avalia números, né? Só que, na verdade, o planejamento financeiro ele está muito mais relacionado ao consumo do que a exatamente números, né? Você tem lá o seu salário que você vai receber em números, né? Mas é a partir do consumo que você consegue avaliar qual é a sua capacidade financeira. Então, o planejamento financeiro, na verdade, é uma tradução em números de outros desejos todos. Então, vamos imaginar que eu queira fazer uma faculdade, né? E a faculdade que eu quero fazer pode ser pública, pode ser privada. Se eu quero fazer a faculdade privada, eu vou ter que pagar por essa faculdade. E qual o objetivo da fazer a faculdade? O objetivo de fazer a faculdade é me formar, ganhar mais, duplicar, triplicar, quadruplicar o meu salário. Então, olha só como que é. Ele faz um planejamento para que possa fazer um investimento, para que ele possa ter uma renda muito maior. Ele pode fazer ele quer comprar alguma coisa que para ele é importante no planejamento financeiro dele, mas o planejamento é só a expressão quantitativa, a expressão numérica dos outros desejos que ele tem. É a ferramenta que vai fazer com que você consiga atingir os seus sonhos, né? Então, desde comprar um carro, comprar uma moto, ir para a faculdade ou comprar uma casa, isso não é planejamento financeiro. O planejamento financeiro é um instrumento que vai permitir você chegar naquele ponto de atender aquele teu sonho, a tua expectativa. Esse que é a função do planejamento, é uma ferramenta, né? É por isso que é preciso disciplina, porque você tem que acompanhar aquele planejamento direitinho, né? E quando a gente está mexendo com dinheiro, que é muito mais emocional do que racional, há um caminho mais fácil aí para usar a disciplina? Ou a disciplina é aquela dureza mesmo de sentar na frente do computador, ou na mão mesmo, num caderninho, e ver que ali só tem coisa vermelha? Não, olha, quem começa a fazer essa organização começa a conhecer os números e consegue administrar melhor isso sem surpresas. Não é verdade que eu, com 17 anos, fazia o meu planejamento. Isso nunca aconteceu, né? Isso vai acontecer bem mais tarde. Mas o que acontece? Você tem que ter uma visão muito prática. Então, eu tenho esse mês 4 finais de semana. Eu vou sair com os meus amigos. Eu vou separar R$100 para sair com os meus amigos. Então, R$400 ou R$50 ou 200, eu vou separar que é para eu poder passear. Eu tenho contas para pagar que são de mais X, então esse dinheiro está separado. Eu tenho que ajudar em casa ou não? Está separado. Aí eu falo assim, quanto sobrou? Sobrou 50, R$100, eu vou guardar esse dinheiro, né? Ou então já separo antes o que eu vou guardar para depois dividir pelo restante que eu tenho que fazer. Mas eu tenho que ter essa disciplina. Se eu não tiver essa disciplina, você não consegue fazer uma ferramenta boa, por exemplo, que funciona, que é uma maravilha, é tentar unificar, por exemplo, todos os seus débitos para um único dia. Vamos supor, você recebe dia 5, põe lá para o dia 8 seus débitos. Aí você vai pegar, vai pagar tudo que você tem que pagar, as contas do seu cartão, ou alguma outra despesa, ou a sua ajuda lá para casa, enfim. Separa, agora sobrou tanto. E agora eu vou trabalhar com esse tanto, vou dividir um pouco para mim, que
para eu poder passear com os meus amigos, enfim, e vou guardar um pouco para eu poder fazer, esse final de semana eu não posso sair. Tá bom, você não vai poder sair. Né? Você está dentro da sua limitação financeira, você vai administrar esse tipo de coisa. Mas organizar, vamos supor, num único vencimento, ajuda muito a você visualizar o seu caixa inteiro para poder trabalhar. Né? Voltando a falar um pouquinho da ONU, então, a OCDE, ela tem algum estudo falando exatamente sobre o futuro do Brasil nessa questão? Então, Principalmente das pessoas mais humildes, né? De como que eles fazem essa estruturação financeira, né? De como, sendo mais prático na minha pergunta, até eu me enrolei agora. Você tem algum estudo falando sobre o futuro, né, das pessoas que vivem em situação de baixa renda, né? Sobre a importância desse planejamento para eles, ou é uma coisa que não há controle, não há avaliação nem da ONU, nem do Estado, né? Do Estado, digo, do governo brasileiro, prefeitura, Estado e governo federal? Como que é visto isso lá na alta cúpula? então o Banco Central, aqui no Brasil, inclusive tem no site dele, que é o bcb.com.br barra cidadania financeira, que é o site lá do Banco Central. Então é bcb.com.br barra cidadania financeira. Lá ele orienta as pessoas com relação a isso, e ele está sob uma orientação do outro órgão do governo que está ligado ao CDE. Né? Então, no Brasil cresceu muito. A gente tinha uma quantidade de desbancarizados aqui há 10 anos atrás de mais ou menos 40% das pessoas, né? Aqui 10, 15 anos atrás. E isso veio crescendo, fruto da tecnologia, da facilidade tecnológica, fruto das pessoas começarem a enriquecer um pouco mais, ter um pouco mais de recursos, tal. Então, hoje a gente tem um índice de desbancarizado, gente que não tem conta em banco, de mais ou menos 25%. Mas mesmo esses bancarizados, tem uma fatia deles que tem pouco conhecimento financeiro. E isso prejudica para tomar decisão. Né? Eu não sei calcular uns juros, eu não sei identificar quanto de acréscimo tem numa conta. E a gente vem crescendo paulatinamente com isso, mas você tem números muito evidentes. Como eu falei, 2/3 da população do mundo não tem qualificação, não tem educação financeira adequada, e no Brasil esse número está perto de 1/3. Né? 1/3 não tem a qualificação financeira adequada. Outro detalhe importante é que, em geral, na fotografia, vendo o passado, né? Em geral, tanto no Brasil como em vários outros países subdesenvolvidos, né? Ou emergentes, o que você vê é que as mulheres têm menos informação financeira, menos educação financeira do que os homens. Elas, em geral, são as chefes de família, são mais cuidadosas, mas ainda assim têm menos informação financeira. Isso está mudando rapidamente, rapidamente. Então, a hora que você vai para países desenvolvidos, como o Reino Unido, que já no currículo escolar deles tem educação financeira. Essa diferença não existe. Quando você vai para os Estados Unidos, essa diferença não existe. Quando você vai para Dinamarca, aqueles países lá de cima, as mulheres já passaram, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trazer as meninas, trazer as mulheres, né, para a educação financeira, e trazer também os meninos, trazer todo mundo. Mas eles vão já ficar pau a pau aí, iguais aí em termos de conhecimento. Mas a gente tem mais ou menos a estimativa que 1/3 precise ser educado financeiramente. E quem está chegando
tem um problema de que é difícil você ter uma conversa de educação financeira em casa, né? Sim, é difícil, eu noto isso. Ninguém conversa, né? Ninguém Eu, conversa, olha, meu filho, eu vou te explicar aqui o que. Como assim, pai? Não quero saber disso agora. Né? Então, é complicado, né? e tem muitos casais mesmo, né, que têm problemas financeiros, eles não conversam. Tem problemas no relacionamento, porque isso afeta, né, fortemente o relacionamento. Um recebe Então, mais isso, que o outro e fica naquela situação, né, de grana, e parece um assunto, um tabu, né? Mesmo para quem é casado, que teoricamente não deveria ter tabu nenhum entre o casal, né, chega nessa hora, né, tem uma barreira ali que ninguém conversa. é, quando você chega já nessa fase adulta, os casais, é preciso ter um acordo, né? Um pacto ali de como a gente vai lidar com os nossos recursos. É natural que um ganhe mais que o outro, né? É difícil dois ganharem iguais, mas e como é que a gente vai lidar com isso? Tem que ter uma combinação. Isso tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que ser conversado. E o gozado é que esse fator tem uma influência muito grande nas empresas. Está constatado, por exemplo, tem uma pesquisas da PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de auditoria, e da Serasa, enfim, de outras empresas, mostrando assim que 1 em cada 5 funcionários tem problema financeiro. Quando ele tem problema financeiro, ele tem uma queda de produtividade. Por quê? Porque ele está pensando, está com a cabeça lá em outra coisa que ele precisa resolver, em como ele vai conseguir pagar aquela conta, como ele vai arrumar aquele recurso, enfim. Então, esse funcionário, ele produz menos, ele sofre um estresse muito grande, ele acaba adoecendo muito, e quando muitas empresas contratam educação financeira para as empresas, para os funcionários, e eles percebem que diminui o número de faltas sensivelmente, a produtividade aumenta razoavelmente e traz um impacto dentro da família, porque o pai ou a mãe que estão naquela empresa vão difundir isso para o núcleo familiar. E aquilo causa um efeito multiplicador muito interessante. Então, a educação financeira parece uma coisa meio distante, assim, mas ela afeta no dia a dia, desde a produtividade até a saúde das pessoas, né? Elas têm que aprender a ser educadas financeiramente. E nós temos algumas ferramentas do Banco Central, tudo mais, como te falei, mas embora isso seja uma prática das empresas, isso deveria ser uma pauta que as empresas deveriam cuidar dos funcionários todos a como fazer gestão financeira, né, da sua renda, né? Isso mostra como realmente é importante, né, ter controle das finanças, né, em casa ou na empresa. Essa pesquisa é bastante importante. Agora, voltando um pouquinho lá para o público jovem, né? Eu também não tive nenhum suporte, né? Eu não tive nenhuma estudo financeiro, né? Quando eu estava lá no meu tempo de adolescência. Então, eu tinha dinheiro ou eu não tinha dinheiro. Era 0 ou 1, não tinha meio termo. Tem meio dinheiro. Pegava o dinheiro na mão, gastava e bola para frente. Demorou bastante para eu começar a fazer um pé de meia, né? E entender que você tem que distribuir o tempo, né? Exatamente. E eu lembro há um tempo atrás, não muitos anos, né? Nós víamos aí muitos carros novos rodando, né? A gente saiu de um período de crise, eu não vou lembrar exatamente o ano que aconteceu, mas sei lá, 90 e alguma coisa. 2013, 2014, 2012 começou a dar o boom lá até 2015, mais ou menos. 2014. Isso. A gente via muito carro novo na rua, né? Muito carro novo. Então, quando a gente começava a ver as propagandas das lojas, né, das montadoras na TV, eram pagamentos para 60 meses, 72 meses, né? E você só começava a pagar depois de 4 meses. Depois, se você não paga os primeiros 4 meses, né? É de graça isso? Eu posso falar assim, olha, vou comprar um carro lá, a loja me deu 4 meses de graça do carro. E aí, estou saindo no lucro ou estou enfiando uma faca no meu peito? Na verdade, você está postergando o pagamento, né? Você vai ter que pagar, eles vão cobrar, isso vai ter juros.
Eles apenas estão te fisgando aí com essa promoção. Pode ser bom para você, se você tem depois como suportar essa dívida e tudo mais, mas pode ser uma armadilha, porque existe a ilusão financeira. Quando você tem um orçamento, seja lá ele qual for, e você tem a impressão que você consegue fazer tudo o que você quer com esse orçamento, e aí entra um bem como um carro e não entra dívida. Você, pô, tô ótimo, tô super feliz. A hora que vem a dívida, puxa, e agora? Como é que eu faço? O que eu vou ter que abrir mão aqui para poder fazer caber o carro, né? Então, é a velha história, cada escolha é uma renúncia, né? Em economia existe uma frase que a gente aprende no primeiro dia de aula, né? E vale para a vida inteira, que é assim: as necessidades são infinitas e os recursos são finitos. Isso vale para qualquer coisa, né? E é justamente o que acontece. Nós vamos ter que administrar as escolhas que a gente faz. E o jovem, principalmente, tem uma dualidade aí entre o presente e o futuro, né? Então, se ouve assim, não, eu vou viver o meu presente, porque amanhã eu posso estar morto, né? Ou então eu abro mão do meu presente para garantir o meu futuro. Estão os dois errados. A gente precisa viver o presente e também precisa pensar no futuro, né? Então, você precisa, ao longo da sua vida profissional, desse jovem que está começando, imaginar que ele vai se aposentar lá na frente e que ele precisa, desde já, ter o hábito de poupar para ele poder conseguir as coisas, realizar os sonhos dele, né? E essa dualidade aí de escolha o presente e escolha o futuro não é verdadeira. Você tem que escolher os dois, né? Dentro do seu orçamento e trabalhando com isso de uma forma equilibrada, né? Esses pratos aí é difícil equilibrar, hein? É difícil. Bem difícil. É difícil para todo mundo. Ainda mais para o jovem, né? Que ele está entrando aquele rapaz que faz 18 anos, né? Tá louco para tirar a habilitação e ir atrás de um carro para dar uma voltinha por aí. Ele vai lá correndo. O dia que fez 18 anos, ele já está lá na porta da autoescola batendo, né? Para tirar a habilitação. Ele vai ficar naquela expectativa, né? Característica da idade, com os hormônios também à flor da pele, de ter um meio de locomoção, né? E também de conseguir sair com os amigos, sair para namorar e tudo mais, né? O ponto esse lazer, sabemos que é importante também para dar uma desopilada do dia a dia, do estresse. Você acredita que tem que haver um limite financeiro para essa etapa? Por exemplo, quando ele pensa ao longo da vida dele, né? A gente fala sobre aposentadoria, né? A longo prazo, a gente até volta a falar esse assunto já já. Mas você acha que ele deve segurar, apesar de tentar manter o equilíbrio, segurar um pouco agora e tentar viver melhor lá na frente? Ou você acha que, confirmando o que você disse, né, não, seria realmente ficar ali, ficar nos 50% no controle, né? 50% eu digo, faço agora e faço amanhã também, né, com metade para cada um. Não sei se é metade para cada um, mas eu digo assim, realizar os seus sonhos é uma delícia, né? Você tem um sonho de ter um carro, ter uma moto, enfim, ter um meio de locomoção, um bem, super legal. Agora você precisa fazer caber no seu orçamento e saber o que você vai sacrificar por conta disso, né? Porque o seu orçamento, o jovem que está começando a trabalhar, tem um orçamento limitado, ele tem um tanto de dinheiro, exceto se ele receba alguma ajuda dos pais, enfim. Caso contrário, ele tem um orçamento limitado, tem lá ele R$1.000, e ele vai ter que viver com isso. E ele tem que pensar também lá na frente, olha, ele não quer ficar na posição que está, ele quer fazer uma faculdade, né? Ou então, se ele está na faculdade, quer fazer um curso de especialização, enfim, ele vai ter que pensar que ele vai ter que se programar para o futuro também. Então, ele vai ter que tá com um pé no presente e um pé no futuro. Ele vai ter que trabalhar com esses dois lados, não tem jeito. Quem não quer ter um carro com 18 anos? É a coisa mais deliciosa do mundo, né? Todo mundo quer.
Precisa ver. Aí você vai, compra até um carro que você não pode, né? E aí o carro dá tanto problema, porque o carro é tão velho que você não tem dinheiro, né? E aí você gasta mais com o carro velho do que com outras coisas, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado de uma forma que, às vezes, o jovem ele não foi preparado para isso. Então, por isso que eu falo que as empresas deveriam orientar, sim, esse jovem para esse aspecto, para ele aprender a tomar boas decisões financeiras, né? Boas Acho que decisões. existe alguma possibilidade de a gente conseguir mudar a mente dessas famílias? Não vou nem falar só dos jovens agora, mas sim daquele núcleo familiar, para que eles consigam enxergar a finança como um pilar importante da vida deles, independente em qual estágio de vida financeira eles estejam? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que é possível, a menor dúvida. O que precisa é ter um trabalho mais direcionado para isso. E você tem algumas ONGs que trabalham com microcrédito, com esse tipo de coisa, onde eles passam por uma educação financeira. O cara muda a vida dele com um microcrédito. Ele não sabe se organizar. E ele não sabe nem organizar as contas do trabalho que ele faz. Às vezes, alguma organização, o Sebrae faz um trabalho com esses MEIs e microempresas que é muito relevante. E quando existe uma ação sobre eles, o resultado é sempre positivo. Sempre positivo. Eu não tenho a menor dúvida que pode mudar e está mudando. Eu acho que vai. Só que as empresas, eu acho que elas estão muito alheias. Elas precisam assumir uma responsabilidade maior sobre isso para poder orientar principalmente os jovens, mas não só os jovens, também o seu corpo de funcionários lá, que certamente lá dentro tem gente com problema, trabalhando menos do que deveria, porque está preocupado, e a gente precisa orientar essas pessoas, né? Então, pessoal, só mudando um pouquinho de assunto agora, Carlos, eu lembrei, aqui os vídeos não tem script, tá? Então, quem acha que eu tenho alguma coisinha aqui, não tem nada, vou anotando uma coisa ou outra só para lembrar depois e perguntar. Há alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa e eu conheci uma mulher lá que ela estava extremamente endividada, né? Ela tinha separado, perdeu o apartamento, enfim, aquele rolo característico de uma vida comum, né? E ela ficava extremamente desesperada com aquela situação. Nós não trabalhávamos no mesmo prédio, né? Mas nós nos víamos de vez em quando. Em determinado momento eu percebi que ela estava mais feliz. Eu falei, e aí, meu, você conseguiu resolver seus problemas, né? Você estava tão preocupada aquele dia? Ela falou, não, mas agora eu mudei minha forma de pensar. Ela estava com o nome sujo, né? Então ela não conseguia mais crédito, estava com medo de ser despejada onde ela estava. E todo mundo ficava ligando para ela para cobrar, né, as dívidas dela. E ela falou assim, antes eu estava preocupado, eu estava preocupada porque eu não conseguia tirar aquele peso, né, das dívidas da minha cabeça. Agora eu fiquei mais tranquila, por quê? Porque eu sei que ninguém vai me dar crédito, então eu não vou conseguir me endividar mais. Então agora, se alguém me ligar falando que eu quero crédito, ou perguntando se eu preciso de crédito, né? Ou então cobrando, eu falo assim, cara, espera aí, um dia eu te pago, né? Ela mudou simplesmente a forma de racionalizar uma emoção que estava comendo ela ali por muito tempo, né? Que estava corroendo a cabeça dela por muito tempo. Eu achei bastante interessante. Eu já tenho dívida, eu já estou suja. O que vai acontecer agora? Eu vou ser presa? Presa não pode, né? Para legislação não pode ser preso quem está com dívida. Não. Então ela esqueceu aquilo e viveu a vida dela. Né? Depois, nem sei mais o que aconteceu porque eu saí da empresa. Mas o foco, eu estou querendo trazer um pouquinho aí para o foco emocional, né? Como que as nossas emoções conseguem abalar a forma como nós lidamos com o dinheiro? Pode ser que a forma como nós fomos ensinados em casa pode afetar isso na vida adulta? Olha, são diversos fatores, né? Mas você tem um exemplo claro de um teste que é feito, que inclusive está lá no que eu falei do Banco Central, que fala assim, olha, se você vai comprar um lanche, né? Aqui custa R$30, e se você andar 15 minutos, você vai pagar R$20.
você vai economizar R$10. Então você fala, poxa, eu vou andar 15 minutos, vou economizar R$10 porque são quase 30% do valor, né? Pô, não vou fazer isso? Claro que eu vou. Aí você vai comprar um celular. O celular custa R$700 e se você andar 15 minutos numa outra loja, está por 690. Você, por causa de R$10, não vou. São os mesmos R$10. O cérebro, na hora de tomar decisões, ele começa ele começa a fazer uma conta percentual ali de quanto é relevante aquele valor em relação ao valor que você está pagando pelo produto, pelo serviço, e ele faz essa conta de uma forma onde você não toma uma decisão racional, ela é puramente emocional. Inclusive, o Prêmio Nobel de Economia de 2 anos atrás foi justamente sobre, se não me engano, 2 anos atrás, foi justamente sobre isso. Quais são as decisões psicológicas, Prêmio Nobel de Economia, que interferem na sua decisão financeira, né? Na sua lógica financeira? Porque ela não é racional. Você toma decisões que não são racionais. No caso dessa pessoa, por exemplo, ela mudou, virou a chave, né? Ela falou assim, bom, eu devo mesmo, eu não vou ter como pagá-los desse jeito, eu vou ter que renegociar. E a hora que ele chega nesse ponto, tá bom, tô com o nome sujo, vou ter que me recuperar, e a pessoa vai encarar um outro momento e vai. O que ela não pode é fazer de novo a mesma coisa. Ela tem que aprender nesse processo, né? É que ninguém quer chegar a ficar com o nome sujo, então psicologicamente muito ruim. Mas certamente as decisões que a gente toma não são lógicas o tempo todo, elas são influenciadas por N fatores psicológicos, da própria família, e que a gente toma decisões erradas por conta de não ter uma clareza melhor para tomar essas decisões, né? E o ambiente familiar interfere sim, né? Interfere sim, sem dúvida nenhuma. Impressionado, eu não paro de pensar nesse teste ainda. Estou tentando lembrar as vezes que eu andei mais ou que eu não andei nada para comprar alguma coisa. Então, e eram os mesmos. Se você dá 15 minutos para R$10 por causa de um lanche, você não andaria 15 minutos por 10 por causa do celular? Ah, não, celular, R$10, para pagar 697, uma coisa. E são os mesmos R$10, né? Então, não são decisões lógicas. E essas decisões são repetidas no ambiente familiar. Então, quantas vezes, por exemplo, você vai no supermercado, uma coisa básica, tem um produto que custa 10, outro produto que custa 11. Qual que é o mais barato? O mais barato é aquele que tem a maior quantidade dentro desses 10 ou 11. E não só o que é mais barato que custa 10, porque o que custa 10 pode ter 500 ml e o que custa 11 tem 750 ml. Então, o que custa 11 é mais barato do que o de 10. Essa é a conta. No entanto, você tem que saber se você vai consumir, se a quantidade é suficiente ou não para o seu consumo, né? Então, essa é a conta. Você tem que olhar, a conta racional não é comum que as pessoas façam. Inclusive, no supermercado existem uma política, às vezes, de colocar em evidência algumas coisas, tal, mas eles não são os mais baratos. Tem o menor preço. O que tem o menor preço não é o mais barato, apenas tem o menor preço, né? Isso é característica de estudo de marketing, né? Nas prateleiras do meio, que está fácil acesso, são os produtos que eles desejam que sejam vendidos. O que está mais embaixo ou mais fora de alcance em cima são os produtos que seriam mais vantajosos para o cliente, né? Só que ele quer pegar o do meio porque é mais rápido, mais fácil. Também tem isso, tem a questão de evidenciar um preço, né? Você coloca na ponta da gôndola lá, produto X por N reais, com um cartaz grande e tal, pô, chama atenção. Só que lá dentro da gôndola tem um produto semelhante por N menos 1, mais barato. E aquilo é uma oferta? É uma oferta. Daquela qualidade, daquele produto, daquela marca,
e está mais barato. Mas se você fez questão de comprar a marca, tá, você pode até fazer um bom negócio, mas se você está comprando o produto e não a marca, lá dentro pode ter uma coisa diferente. Então, mas até aí você tem a educação financeira, olha a quantidade versus preço, né? Então, o pote de azeitona com 250 ml drenado e o pote de azeitona com 350 ml drenado, se custarem a mesma coisa, você tem que levar, e qualidade forem iguais, né, que você está disposto a pagar, o de 350 está mais barato, porque tem o mesmo preço, tem mais azeitona. Então, até por isso passa a educação financeira, de você começar a entender essas coisas com clareza, né? É coisa muito interessante, né? Somos enganados no mercado até na hora que estamos com fome, né? Então, uma sugestão é não vá no mercado com fome, nunca. Eu já fui várias vezes e sempre me arrependo. Eu chego em casa e falo assim, o que eu fiz, né? Deixar criança em casa também, né? Criança é uma saída de dinheiro no mercado, né? Que é tudo. Eu fui assim, né? Então, imagina, as crianças de hoje são... Toda criança é assim, né? É muita cor, muita coisa diferente e tal, é muito legal. É Então, muito gostoso, é muito chocolate novo, né? Biscoito de chocolate e tudo mais, né? Muito bem. Nosso tempo está quase se esgotando. Tá. Carlos, você consegue fazer um resumão, assim, em poucos minutos, sobre o que nós dissemos hoje? Bom, educação financeira é uma coisa que vai acompanhar o profissional, o ser humano, a vida inteira, né? Quanto mais bem informado ele tiver, melhores decisões financeiras ele vai tomar ao longo da vida dele, e isso vai ajudá-lo a enriquecer. Né? Enriquecer, quando eu digo, não é ficar rico, enriquecer, é acumular mais, atingir os seus sonhos, enfim, né? Então, essas decisões financeiras, elas existem para que as pessoas realizem seus sonhos. Então, elas são muito importantes. E também no sentido de preparar o seu futuro. E preparar o futuro não é só pensar na aposentadoria, mas é para o jovem pensar na faculdade, pensar na pós-graduação, pensar em crescimento profissional, em ganhar mais dinheiro, porque ele vai estar mais bem informado. Então, a educação financeira vai ajudar com que ele possa realizar os seus sonhos. Vai ter limitações? Vai ter limitações. Todo mundo tem limitações, né? Não tem jeito. Vai ter que fazer escolhas? Vai ter que fazer escolhas. O importante é saber fazer as melhores escolhas possíveis dentro da nossa realidade. Então, eu vejo como muito importante que as empresas assumam um papel mais relevante nesse processo e que elas possam orientar os seus funcionários, principalmente os jovens que estão chegando, né? Que tem a ilusão financeira do fiquei rico, né? Para que eles possam administrar seus recursos, para que tenham uma vida melhor, porque as pessoas que têm uma vida financeira mais controlada, elas conseguem se dedicar melhor ao trabalho, melhor aos estudos, melhor a vida privada deles, com a família, a vida familiar, porque ela consegue lidar muito claramente com isso. E aí a vida dele vai ser melhor, vai ser mais agradável, né? É isso que nós precisamos buscar. É isso aí. E como que as pessoas fazem para se encontrar nas redes sociais? Bom, nas redes sociais pode me procurar no LinkedIn, que é Carlos Dariani, com I, D-A-R-I-A-N-I, né? Eu também tenho da minha empresa no Facebook, que é a Money US, Money Us, né? Money de dinheiro, US. Pessoal, dá uma olhada nesse card aqui, ó, falando sobre marketing digital da Money Us. Ah, legal. Então, a gente pode me procurar lá. Se alguém tiver alguma questão, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem, estou à disposição.
com muito prazer para orientar quem precisar aí nesse momento e qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Seja bem-vindo ao projeto Cartão de Embarque. Pessoal, não esqueça aí, ó, de assinar o canal, marcar lá o sininho para você receber as nossas atualizações. Está vindo coisa boa aí lá na frente. E até a próxima. Carlos, muito obrigado novamente. Imagina, obrigado a você, Luiz. Um abraço.